Hebreus 12, versículo de número 4. Veja o que está escrito: ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Tá? Agora vamos para Josué. Josué capítulo de número 1, versículo de número 3, diz assim, vamos ler a partir do versículo 1, né? Diz assim, ó: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passe esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Agora quero que você repare bem o versículo 3. Presta muita atenção. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Pode se assentar. Josué 1:3, eu li agora. Primeiro, eu queria dizer para você que existem pessoas que pegam esse versículo e distorcem totalmente esse versículo. No meio pentecostal, pessoas que pegam esse versículo e falam: olha, aonde você pisar a planta dos seus pés, Deus te dá por herança. E quantos estão pisando no terreno dos vizinhos por aí? A pessoa saiu da empresa, trabalhou lá, que nem um condenado, aí comprou um terreno com esperança de construir para a família. Está lá o crente fazendo uma cumbaria evangélica. Ó, Deus, é meu. Ó, pisando na terra do outro lá. É meu, o Senhor falou, é promessa, estou pisando nesse lugar. É assim que funciona? Você viu como que está o meio pentecostal? Campanha. Onde pisar a planta dos teus pés, a pessoa faz isso, ela vai lá e pisa no terreno dos outros e fala: eu profetizo, é meu, o pastor falou que se eu pisar a planta é meu. Agora, olha como a coisa está errada. Olha aqui, no versículo 4, fala onde é. Todo lugar, né, que pisar a planta dos seus pés é o 3, no 4 é: desde o deserto, desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Está aí o lugar. Que lugar era esse? É o lugar onde eles iriam pelejar. É sobre isso que eu vou pregar. Espada com espada. O que Deus está falando para Josué? Deus está falando assim para Josué, né? Poxa, eu vou usar alguém aqui. Vai lá, tá? Senta lá, naquela cadeira lá. Está lá. Aqui está o Jordão, tá? A terra prometida é lá. Aí aparece o anjo e fala: ó, aonde você pisar a planta dos seus pés, o Senhor vai te dar por herança. Ela estava além do Jordão, Josué estava além do Jordão, a terra está lá. O que Deus está falando então para Josué? Você tem promessa, Josué, aquela terra eu prometi para você. A planta dos teus pés está aí. Se você não pisar seu pezinho lá e lutar contra o inimigo, aquilo ali nunca vai ser seu. Pode ir agora para cá. É isso que Deus está falando. Ele está falando que muitas vezes nós estamos na zona do conforto, e nós vamos herdar a zona do conforto. Por quê? Porque nós não saímos dali. É onde está a planta dos meus pés. Eu vou falar de limites hoje. Sabe o que é limite? Existe o chamado, existe o crescimento e existe o limite. E o limite é quando você gosta muito, ou você quer se destacar, ou você quer marcar teu nome em alguma coisa, você quer passar o limite. Isso mostra como nós somos tendenciosos às coisas do mundo. Agora, o que significa isso? Que você tem um certo limite. Concorda comigo? E as pessoas querem passar os limites das coisas do mundo. As pessoas passam os limites. O ímpio passa o limite das drogas. É pecado usar droga? Sim ou não, igreja? Nossa, tem gente que tem dúvida, eu acho. É pecado? Sim. Com certeza é pecado.
E ainda além de ser pecado, o ímpio passa os limites das drogas, e aí ela acaba tendo uma overdose. As pessoas passam um limite de um namoro, dentro da igreja às vezes isso acontece, no mundo acontece, e vai para o sexo antes do casamento, passa o limite da bebida, fica embriagado, vomita, passa o limite de velocidade, se arrebenta com o carro, se mata ou mata outra pessoa, passa o limite disso, daquilo, mas você não vê ninguém querendo passar os limites na comunhão com Deus. Por quê? Porque a pessoa tem tendência às coisas do mundo. Existe uma tendência às coisas do mundo, e as pessoas querem passar os limites daquilo. Mas quando se fala daquilo que é de Deus, eu não posso passar o limite, porque eu tenho um limite, e se eu passar esse limite, vai ser catastrófico. Deus deu limites às ondas do... Quando o mar passa os limites, o que é que acontece? Tsunami, maremotos. Existe um limite. Você tem um limite, e Deus, Ele quer operar na tua vida, mas para Deus operar na tua vida, você vai ter que chegar no seu limite. Existe um lugar que você vai chegar, e daquele ponto em diante você não consegue mais passar, e ali é que Deus estende a poderosa mão e opera sobre a nossa vida. Aleluia, Jesus. Glória a Ti, aleluia. Ora, eu vou citar algo aqui que não é muito do meu costume, tá? Mas eu vou citar. Tem um filme chamado Desafiando os Gigantes, certo? Um filme evangélico. Eu não sou muito chegado em futebol, mas eu até gosto de brincar com meu filho, eu saio assim. Mas aí, o que eu protesto pelo futebol é aquela coisa de gama, de milhões, derrubando casas e fazendo esse monte de coisa que você já sabe, vendendo vidas, jogadores que valem 1 milhão, 2 milhões, sei lá, essas coisas aí, tá? Agora, aquele filme, ele tem muita coisa a ver. Por quê? Porque o treinador vê que o time está de mal a pior, e ele pega um do time e ele fala: vem aqui, eu quero que você ande 50 jardas, como se fosse de gatinho. Sabe que nem neném quando está gatinhando? Sem colocar o joelho no chão, só com a ponta dos pés, com a palma das mãos. Isso é difícil demais de fazer, e você vai fazer isso com um jogador de 60 quilos nas suas costas. Ele: não, sem o jogador eu faço. Não, você vai fazer, mesmo que você não consiga, quero que você dê o seu melhor. Vem aqui, você vai fazer de olhos vendados. Então ele vendou os olhos dele, e ele começou a gatinhar lá, com o jogador nas costas. Eu já cheguei nas 20 jardas. Ele: esqueça as 20, dê o seu melhor. E ele começou a cansar. Está queimando meu braço, eu sei que está queimando, mas vai, você consegue. Eu não estou aguentando mais. Ele: não desiste, você consegue sim. Mas eu já estou chegando. Esqueça isso, dê o seu melhor, dê o melhor de si. E ele vai atravessando o campo. Quando ele despenca, ele fala: eu cheguei a 50 jardas. Ele fala: você andou o campo inteiro. Sabe por quê? Porque ele não viu, os olhos estavam vendados. Você andou o campo inteiro com um jogador de 60 quilos. O jogador fala: não tenho 60, tenho 68. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Que a circunstância da vida, aquilo que você vê no seu dia a dia, muitas vezes está te atrapalhando de crescer na presença de Deus, porque isso se torna um obstáculo para você, porque tudo aquilo que você vê entra dentro do teu coração. Você vê as dificuldades, cada um aqui tem as suas. Tem desde conta a luta no casamento, a luta com os pais, ou com isso, ou com a escola, ou seja lá o que for, ou com a saúde. Existem lutas e batalhas, e você sente isso, e você vê isso, e quando nós olhamos, isto mexe conosco, e acaba nos impedindo de prosseguir, nos amedronta. Agora a pergunta é: eu vou ficar na zona do conforto? Se eu ficar na zona do conforto, a sua herança é essa. Existe um limite. Às vezes nós estamos longe do limite, nem chegamos lá. Estamos tão longe do limite,
Deus quer ver, sabe? Quando ele falou para Josué: aonde você pisar a planta dos seus pés, tinha gigante naquela terra, igreja. Sabe o que é isso? Homens fortíssimos, armados. Uma espadada de um gigante era para cortar um soldado no meio. E Deus falando: se você pisar teu pé lá, é assustador, dá medo de morrer, de levar uma espadada, de me arrancar a perna, me arrancar a cabeça. Mas Deus falando: pisa o pé ali dentro e luta. É espada com espada, é suor pingando, sabe? É luta, é força, é você avançando com o exército, é ganhando pedaço por pedaço de terra, e Deus dando a vitória, porque não era o homem que vencia, era Deus que derrubava o inimigo. Deus quer ver você chegar nos seus limites. Aleluia, Jesus. Glória a ti, aleluia. Às vezes é preciso contar testemunhos. Eu vou contar para você entender. Quando nós fomos para aquele lugar lá embaixo, eu tinha 19 cadeiras, 19 lá do salão lá embaixo, 19 cadeiras naquele salão, parecia nada. Lembra como que era? Que eu olhava todo o restante do salão vazio, assim, não tinha nada. E Deus falou que era para mim entrar. Qual era o meu limite? Entrar lá dentro. Esse era o meu limite. Assumir aquilo que eu fui lá e falei, conversei debaixo de oração. Eu não tinha essa cadeira. Eu entrei pela fé ali dentro. E ali aconteceu de uma irmã, está com uma causa de salubridade na justiça de 30 mil reais. Ela falou: se Deus me der, eu vou dizimar na igreja esse dinheiro, porque dízimo é dízimo. E entramos com 19 cadeiras. Então, você imagina, aquela irmã recebeu o salário de salubridade e falou: está aqui, ó, vim pagar meu voto com Deus. 3 mil reais, compramos cadeira, que tem cadeira para apoiar até a igreja agora, só uso para a igreja, mas está lá, tudo embaladinha, lavadinha. Hora surgir um outro lugar, a gente vai ter mais um outro lugar, tem cadeira à vontade para o povo sentar e adorar a Deus. Mas eu entrei com 19 cadeiras, esse era o meu limite. É preciso entender que existem limites. Eu fiz aquilo que estava ao meu alcance. E o ferro do altar? Chegou lá o serralheiro. E agora? A gente começa a soldar ou não? Falta madeira para o altar. Que é aquela madeira, pedaço de madeira que eu fiz lá no meu escritório. Cada chapa de madeira 300 pau. Não tinha. Eu falei: agora, filho, solda e deixa Deus operar. Não tinha um pedaço de madeira, pra você ter uma ideia. E ele soldando lá e metendo a serra no ferro. Quando terminou de construir toda a estrutura do altar, chegou abençoado, ó, tinha feito um voto com Deus, não achava, na minha área, no meu trabalho eu não achava. Eu era engenheiro, só trabalhava em mercado. Aí eu falei: Senhor, se o Senhor abrir uma porta para mim, no meu serviço, na minha faculdade, eu vou dizimar na igreja. Gente, não estou contando isso para fazer que nem o Valdomiro, que nem o... Não é nada disso não. Mas para você saber que o meu limite era mandar soldar. Falou: está aqui, ó, o dinheiro veio todinho para comprar madeira. E nós voltamos lá. Então existem limites. Eu não posso fazer milagre. Você não pode fazer milagre. Quem faz milagre é Deus. Mas a questão é o seguinte: se Deus estivesse prontinho para mandar a bênção, e falou: estou esperando você fazer a sua parte. Você vai orar para a chuva, leva o guarda-chuva. Ora, não sei que você quiser se molhar. Ora, se Deus está pronto para derramar, mas você já fez a sua parte, você já fez aquilo que é possível você fazer, aquilo que cabe a você fazer, porque Deus está pronto. A questão é: você está pronto. Existem limites, então vai até os seus limites, vai lá e deixa que o milagre, no tempo de Deus, na hora de Deus, quando Deus quiser, Ele vai fazer e ninguém vai poder impedir a obra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando nós vamos para 1 Coríntios 10, 13, está escrito assim: que Deus não nos dá nenhuma tentação que não seja humana. Ele não deixa você ser tentado maior que aquilo que você possa suportar. Lá em Êxodo 14, 10 ao 30, o faraó vinha vindo com 600 carros de guerra para acabar
com Moisés e com o povo de Israel. O povo entrou em desespero. Moisés chegou diante do mar vermelho, fechado. Ele começou a clamar a Deus. Deus falou: por que clamas a mim? Levanta o teu cajado, estende a tua mão sobre a água, e a água vai se dividir. Peça ao povo que marche. Qual é o teu limite? O limite de Moisés era o mar vermelho. Agora, pensa, se Moisés, ele conhecia a trajetória, falou: o quê? Estou indo por aqui, mas espera aí, tem um mar ali. Tem um mar. O que Deus está fazendo? Eu não estou entendendo. Deus está me mandando por aqui, eu vou chegar lá, vou dar de cara com o mar fechado. O faraó vai me pegar. Olha como nós temos que crer em Deus. Se Deus mandasse por um caminho que estava aberto, falar: eu conheço essa trajetória, olha, tem uma passagem ali, a gente vai passar por tal lugar. Não, eu vou dar de cara com o mar fechado. Por que Deus está me mandando por aqui? Esse negócio está estranho. Mas era plano de Deus chegar ali, o mar está fechado, e Deus abrir aquele mar e fazer um milagre. Às vezes você parece que está sendo encurralado, sabe? Parece que a coisa está se fechando para você. Você não consegue entender o que está acontecendo. E Deus, Ele está prestes a operar um milagre, mas você vai ter que ir até lá. Você vai ter que pegar a porta fechada na tua cara muitas vezes, para Deus ir lá e abrir aquela porta, e aquilo virar um testemunho na tua vida. Mas você vai ter que estar lá. Se a gente fosse ver pelo lado do raciocínio, fala: não, eu vou lá. Chegar lá, o mar vai estar fechado, como que eu vou? Ou a gente acredita, ou a gente não acredita. Eu vou dar um outro testemunho aqui. Quando eu me converti, quando eu parei de fumar, quando eu parei de beber, foi terrível. Foi horrível para mim. Eu ficava amarelo na hora da bebida, que era tarde, 6 horas da tarde. Eu fechava o salão, 6, 6 e meia para 7 horas. Eu já pegava lá 3, 4 garrafas de cerveja. Quando chegava mais ou menos na sexta-feira, eu já acordava pensando: deixa eu ver quantas garrafas eu vou pegar hoje para atravessar a semana. Sabe quantas garrafas eu bebia? Eu bebia 5 caixas de garrafa por mês. Quando eu parei de beber, eu fiquei amarelo. Eu estava conversando com meu amigo ali na janela. Passou uma senhora ali falando com ele. E essa senhora sofre muito, e é um testemunho muito bom, que na idade dele, o filho dela começou com as coisas do mundo errado. Eu conhecia ele, e até hoje ele nunca se libertou. Já passou por vários processos de casa de clínica, de restituição, já foi para a igreja. Até hoje ele continua do mesmo jeito. Já tentou suicídio por causa de provar uma vez a droga. Para você ter uma ideia do que é isso, quando dava a hora de eu beber, eu ficava amarelo. Eu falava para minha esposa: vamos sair daqui, vamos dar uma volta. As pessoas estão procurando fórmula mágica para as coisas. Não, eu sou cristão, sabe? Eu vou tomar a água do apóstolo e vai sumir de mim o desejo, vai sumir de mim a vontade. De uma hora para outra vai aparecer em mim a palavra, vai aparecer a sabedoria na minha cabeça, sabe? Eu não vou ter que ler a Bíblia, eu não vou ter que buscar, não vou ter que clamar. É mágico isso. Isso não é verdade. Eu ficava amarelo. Vamos sair daqui, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Ela: para onde? Não sei, vamos comer um sorvete, vamos comer alguma coisa, vamos sair daqui. Foram 3 meses de luta. Eu cheguei nos meus limites, e quando eu cheguei nos meus limites, Deus fez um milagre e me libertou da bebida. E hoje parece que eu nunca tomei uma gota de álcool na minha vida. Agora, eu tive que chegar até um certo ponto. Eu tive que chegar até os limites humanos. Eu tive que chegar até um certo ponto, e daquele ponto em diante não tinha como eu prosseguir, porque eu não consigo me libertar. Quem me liberta é Deus. Então tem coisas em nossa vida que vai ser assim, querido, no seu sentimento, sabe? Ciúme, ira, gênio forte, coração duro, desejo para isso, desejo para aquilo, vício, coisas que não houve libertação ainda, sentimentos que não estão te levando a nada, a lugar nenhum, estão te fazendo cair, estão te fazendo enfraquecer. Tudo isso
tem que ser debaixo de luta, você tem que buscar, você tem que chegar nos seus limites. Deus ele olha, Deus ele vê o desejo do teu coração, e aí Deus vai e opera o milagre na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Com todos foi assim. Eu posso citar a mulher do fluxo de sangue, que teve que atravessar aquela multidão e tocar na orla da veste do Senhor Jesus, então ela foi liberta. O limite dela era aquilo, aquele era o limite dela. Eu posso citar o limite de Zaqueu. Quer ver Jesus baixinho? Olha a figueira brava ali, subiu na figueira brava. Ela não podia fazer mais do que aquilo. O mestre encosta na figueira, desce daqui, ó. Me convém hoje posar na tua casa. Ele fez aquilo que eram os limites dele. Existem certos pontos na nossa vida que nós estamos muito para trás, sabe? Nós passamos muitos limites quando estávamos no mundo. Quem aqui, quem bebia aqui? Levanta a mão, só para me ter uma ideia. Quem bebia? Eu já falei que eu bebia. E dos que bebia, quem foi que não passou os limites do álcool quando estava bebendo? Levanta a mão essa pessoa santíssima, para eu poder saber. Nunca passou? Não, sim. Mas eu estou falando que não passou. Então já se revelou que passou, e o restante também. E eu já passei também. Agora, quem tentou passar os limites? Quem você viu com os joelhos marcados mesmo, sangrando mesmo, ali na comunhão? Você vê que é algo difícil de se fazer. Por que nós somos tão tendenciosos às coisas do mundo? Nós somos tendenciosos àquilo que está lá fora. Agora nós somos chamados para as coisas de Deus, e os limites estão lá, e eu estou muito para trás. Nós temos que chegar mais perto. Quanto mais perto você chega, aí Deus fala, vai chegar a certo ponto que eu vou derramar, eu vou estar agindo na sua vida. Por quê? Porque você está chegando nos seus limites, e não é por mérito. Porque se nós não fazemos isso, imagina, ficamos aonde? Na zona do conforto, e não saímos da zona do conforto, nada vai acontecer. Nós temos o chamado na palavra, temos chamado no louvor, temos chamado talvez aí no ministério das crianças, em algum instrumento. E aí Deus fala, você tem promessa, meu filho, você tem promessa, minha filha. O que é que você vai ter que fazer? A pessoa que tem chamado no violão, ela vai ter que aprender o quê? Bateria. Qual que é a terra que ela tem que pisar? A terra do violão. Ela vai ter que aprender a tocar. A pessoa que tem chamado de ministrar a palavra, ela vai ter que aprender a Bíblia. E aí alguém vai lá e fala assim, mas não entra na minha cabeça, eu não consigo entender, sabe, eu não consigo gravar, parece que eu não consigo entender. Parabéns querido, você está nos seus limites. Agora, o milagre pertence a Deus. Vai buscar, vai nos estudos da igreja, vai ler a Bíblia, e Deus é que derrama sabedoria sobre nossa vida. Não somos nós que falamos, olha, eu vou abrir o meu entendimento, olha, eu vou abrir esse versículo, eu vou abrir essa revelação para entrar na minha cabeça. Não sou eu, não é você, quem faz isso é Deus. Então eu vou até onde eu posso ir. Se eu não for, nada vai acontecer. Está entendendo, igreja? Diga amém que está entendendo. Eu quis ministrar sobre isso, para você entender que, por exemplo, eu posso citar o caso de Lázaro. O limite do homem era tirar aquela pedra, mas ressuscitar, somente Deus podia ressuscitar. Faz aí, filho. Só Deus é que podia ressuscitar, mas a parte deles era tirar a pedra. O homem sempre tem que fazer alguma coisa. Eu não posso garantir que o meu filho ou a minha filha, olha aí meus filhos aí, amanhã vão ser tementes a Deus, porque pelo meu poder, pelo meu querer, não. Mas eu sei que a palavra diz em Provérbios 22:6: ensina a criança o caminho que ela deve andar, e quando for velho não se desviará dele. A Bíblia diz que se eu ensinar, ele não vai se desviar. Então o meu limite é ensinar, então eu vou ensinar. Há limites que é só orar.
que você não consegue falar nada. Tem pessoas que você não consegue evangelizar, você não consegue trazê-la para a igreja, você não consegue falar: é importante que você vá comigo, é importante que você esteja lá comigo. Eu tenho orado, eu tenho chorado, eu tenho clamado pela tua vida, mas parece que não adianta. Você fala, você não entende, você mostra na Bíblia, você quer, mas não acontece. Qual é o teu limite? Orar. Eu orei pela minha família, eu ensinei meus filhos, eu busquei sair da zona do conforto, para que eu pudesse alcançar todo esse propósito, esse plano de sortir na minha vida. Eu lutei por isso, eu não fiquei ali do lado daquém do Jordão, eu lutei, sabe, eu suei a camisa, sabe, eu fui em prol daquilo, na direção que o Senhor tinha me mostrado, para poder fazer a tua vontade. É isso, você saiu da zona do conforto. Eu estava pensando, quando a pastora estava falando da caixinha, quando a gente ministra sobre dízimos e oferta, muita coisa me vem à cabeça. Por exemplo, pessoas que jogavam. Quem jogava aqui, por exemplo? Levanta a mão. Quem batia uma caixetinha, um barainho? Ninguém? Quem jogava na telecena? Achei já uma, tá vendo? Quem jogava na Mega Sena acumulada? Não joga mais, né? Graças a Deus. Quem jogava no bicho? Quem jogava no macaco, no papagaio, sei lá quem que é? Quem jogava sinuca valendo dinheiro? Olha lá, já achei. Você vai achar de tudo. E eu garanto a você que houve dias que a pessoa voltar decepcionada, porque perdeu quase tudo. O diabo levou na mesa de jogo, ou seja, você passou os seus. Agora você vê pessoas passando os limites nas ofertas. Ah, meu Pai, eu vou passar dos meus limites nessa oferta. Veja algumas coisas de Deus são mais complicadas para nós. Em tudo, desde a oração, desde o chamado, desde ofertar, desde de nós, como diz aquele louvor, esmurrar o nosso próprio corpo, reduzir a servidão, como diz o apóstolo Paulo, para chegar nos limites. Deus, Ele quer ver isso na sua vida. Deus, Ele quer ver você fazendo isso, porque isso demonstra uma pessoa que está lutando por mudanças. Ela quer mudança, e aí Deus vai e derrama, porque você não consegue ir muito longe, você tem um limite. Glória a Deus. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Em Atos, capítulo de número 19, versículo 35, diz que aqueles que eram adoradores à deusa Diana clamavam grande a Diana dos Efésios por um espaço de quase 2 horas. Veja como nós estamos sendo falhos. Isso é o que entristece. Quando nós olhamos e vemos pessoas deficientes, por exemplo, estou falando disso, vou falar de uma outra coisa. Pessoas deficientes fazendo coisas que muitos cristãos que são completos em seu corpo não conseguem fazer. Eu vi uma menina louvando, a voz dela, lógico, não tem condição de louvar, mas você vê que ela faz aquilo com tanto amor, que você tem que colocar ela para fazer. Ela faz aquilo com tanta vontade. Pessoas que são analfabetas, que aprendeu a ler, lendo as Escrituras. Essas pessoas chegaram nos seus limites, e quando elas chegam nos seus limites, Deus vai lá e faz um milagre na vida delas. Deus mostra que elas são um milagre. Você vê pessoas deficientes que usam o pé, a pessoa escreve com o pé, toca com o pé, cozinha com o pé, penteia o cabelo com o pé. É algo incrível de você ver. Agora, por que nós, que temos um corpo perfeito, nós não fazemos? Nós estamos na zona do conforto. Nós temos que acelerar mais, sabe? É tempo de começar a arregaçar as mangas e falar: eu vou buscar os meus limites, porque eu sei que Deus quer que eu busque. O espaço de quase 2 horas, grande a Diana dos Efésios, para nós orarmos meia hora. Vamos ser sinceros, é uma luta lascada, não é? É ou não é? Não é? É ou não é? Dá sono?
Não dá? Que o sono está pesando os olhos. Agora, se você abrir qualquer coisa, um jovem abre um videogame, uma pessoa na nossa idade abre um Facebook, ou abre qualquer outra coisa ali, você vai longe. Você assiste um filme, você vai longe, uma partida de futebol, que a pessoa que gosta, ainda vai lá e assiste isso aí, vai longe. Agora você pega a Bíblia, você abre a Bíblia, a batalha começa. Então Deus está falando que nós temos que buscar os nossos limites. Temos que buscar os nossos limites, porque quando chegarmos nos nossos limites, Deus vai derramar sobre a nossa vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu me lembrei de pessoas de religião pagãs que pega aquele terço e fica ave, 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 aí fala o nome de Jesus. Aí daqui a pouco ave, 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 ave. Pode falar a mesma coisa, 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 Jesus. Agora eles fazem isso na madrugada. Quanto tempo demora para rezar um terço? 1 hora, rezando aquelas bolinhas, ave, 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 ave. E o cristão está lá: meu Pai, eu venho aqui na tua presença, Jesus. Meu Deus, é terrível. Tem que buscar os limites. Tem que falar: não, chega. Eu não posso permanecer assim, porque a palavra do Senhor diz que se eu não pisar o pé na terra da promessa, a minha herança vai ser isso aí, ó. Eu vou morrer aí, nessa zona do conforto, a minha vida vai passar rapidamente. Não, chegou o tempo de chegar nos seus limites.